Bom dia, bom dia. Vamos lá. Thanks God Every Day de hoje, né? Então vamos lá. Nós estamos lendo Êxodo. Bom dia, Deide. Bom dia, Jairo. Nós lemos Êxodo 2 dias. Bom dia, Elielza. Contando a história, né, do rei. Morreu o rei que era amigo do José e todo o povo, né, que era descendente, né, do pai de José, de Jacó. Todas as pessoas, elas foram levadas à escravidão pelo novo rei, né? Por quê? Porque o rei, isso aí fala muito conosco, o rei, ele olhou para o povo e viu uma ameaça. Ameaça por quê? Porque eles eram filhos de Deus, né? Então, os filhos de Deus têm poder que vem direto do alto, e aí isso assusta, né, os inimigos de Deus. Então foi por isso, né? Bom dia, Paul, bom dia, Lídia. Foi por isso que eles fizeram essa empreitada de abafar, né? De pegar o povo de Deus, né? E aí, hoje nós vamos ler uma frasezinha aqui da sequência. Porque aí o rei mandou que todas as crianças fossem assassinadas, os meninos, né? Para diminuir a força de um futuro exército, né? Coisa mais louca isso, né? Bom dia, Carol. E aí tem uma história, uma parte da história, né? Nesse momento onde tinha que matar as crianças que nascessem, era uma ordem. Tinha que jogar no rio para morrer essa criança, né? E nasce, então, nessa situação, nasce Moisés, né? E aí fala, né, que a mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses, ou seja, não cumpriu o que tinha que fazer, né? Bom dia, Lídia. E quando já não podia mais escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos, ou seja, um Moisés, né? Por isso que fala Moisés hoje, né? E a revestiu com barro e pinche e pôs o menino nela. E ela o colocou nos juncos à beira do rio, ou seja, ela colocou no rio, mas de uma forma diferente. O que todas as mulheres tinham que fazer? Pegar a criança, nasceu, tinha que jogar no rio, matava a criança. Ela segurou por 3 meses e quando ela soltou no rio, ela não soltou simplesmente no rio, ela colocou numa arca protegida, né? Fez uma caminha e soltou a criança e ficou olhando, né? Na verdade, a irmã do Moisés, a filha mais velha dela, ficava olhando. E quando a filha de Faraó então chega e vê a criança e pega a criança, né? E aí a filha de Faraó, aí a menina, né, a irmã mais velha pergunta: você quer, né, pra filha de Faraó, né? Você quer que eu chame uma mulher para amamentar essa criança, né? Na verdade, tava falando da mãe do Moisés mesmo, que era a mãe dela, né? E a filha de Faraó falou com a mãe do próprio Moisés: toma este menino, o filho dela, e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e amamentou. Depois entrega, né? Então, interessante como que a sabedoria de Deus leva a nossa história, bom dia, amiga, para um rumo totalmente diferente. Então, o que nós precisamos buscar nesse tempo é a sabedoria. Por quê? Né? Porque Deus, ele esteve antes, ele está hoje e vai estar no final, é o alfa e o ômega. Então, muitas coisas, presta atenção nisso, muitas coisas ficam escondido de mim e de você. Escondido onde? Bem dentro da gente, bem lá no fundo. Nós escondemos porque muitas vezes dói algumas coisas, né? Então nós escondemos. Mas nós sabemos, mas está escondido. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando nós pedimos, então isso vem à tona. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês esses dias, essa semana, né? Falando sobre a questão de bloqueio. Você fica feliz de falar de bloqueio? Sim, eu fico feliz de falar de bloqueio, porque nós estamos falando que pode ter um fim esse bloqueio, né? Então eu fui ser abençoada, né, com essa metodologia, com essa orientação, e eu tenho me libertado, né? Eu tenho ficado livre de tantos bloqueios, como eu contei para vocês no primeiro dia, né? Eu fiz uma lista, acho que alguém assustou aí o tamanho da lista de bloqueios que eu já fui desbloqueada, né? Mas não se enganem, tem muito aqui ainda para ser desbloqueado. Cada dia você fala: meu Deus, isso eu não tinha visto ainda, né? Então eu fico feliz de vocês estarem aqui, nós estarmos juntos, porque numa conversa dessa nossa aqui, você pode receber tipo aquela iluminação, aquela informação que faz todo sentido para você, e aí você vai atrás daquilo e você pode ficar livre de um bloqueio que te acompanhou durante anos, às vezes uma vida inteira, né? Eu fiquei livre de alguns bloqueios que, de verdade, tinha 50 anos que andavam comigo. Eu fui bloqueada na primeira infância e eu carregava até ontem, né? Até esses tempos aqui agora. Então nós precisamos ir nos livrando dos bloqueios. E aí, se não tá claro ainda para você, bom dia meninas chegando agora, Maria, Simone, se não fica claro para você, basta ver seu resultado naquela área específica. Pega uma área da sua vida, tem uma área que o resultado te incomoda ainda, aquela área é a área que provavelmente você ainda está na fase da escravidão.
Aí é uma frase que eu até falei, que eu falava muito comigo, né? Quando eu tava nas minhas lutas, né? Em relação a algumas questões, eu falava, meu Deus, esse deserto não acaba nunca. E hoje que eu entendo que eu não estava no deserto. O deserto sim, ele acaba, mas às vezes nós nem estamos no deserto. O que é o deserto? É o processo. Vou falar do deserto semana que vem, né? Bom dia, bom dia. Então eu nem estava no deserto e estava achando que o deserto estava precisando acabar, sendo que eu nem tinha pisado no deserto ainda. Porque o deserto é o processo para resolver aquela situação que a escravidão nos trouxe. Então o que nós estamos falando essa semana aqui é sobre escravidão, é sobre os bloqueios em si. Para quê? Para que venha consciência. Sem ter consciência, não existe como eu avançar nisso. Então, primeiro que nós precisamos agora focar em ter consciência de quais são os bloqueios que nós precisamos trabalhar. E se ontem eu citei várias coisas, né? E se você que está aqui me ouvindo, ouviu ontem, ficou um pouco assustado e falar, meu Deus, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, não se preocupe, faça uma lista e vá tratando por prioridades. Quando eu comecei também era assim, eu tinha tanta coisa para tratar, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar a minha vida, tipo, para tudo, não trabalho mais, não como, não durmo, não faço mais nada, agora eu vou trabalhar todos os meus bloqueios. Não precisa, né? Vai trabalhando um bloqueio por vez, e quanto mais você avança nisso, mais os bloqueios vão ficando mais claros, e você vai percebendo as coisas com mais nitidez, né? É da vontade de Deus. Isso eu posso garantir para você. É da vontade de Deus que os filhos percebam que estão vivendo como escravos. Eu posso ter passado 50 anos na escravidão, mas isso não quer dizer que eu perdi meu direito de ser filha. Isso que é legal, né? Então não importa quanto tempo você viveu na escravidão, você, a sua identidade, você é filho, você é filha. Só que a sua condição em alguma área da sua vida pode ser condição de escravatura. E aí nós precisamos então largar a condição e passar a viver baseado na identidade, quem eu sou, quem você é. Nós somos filhos. Então Deus tem pressa, inclusive, porque tudo aquilo que você veio fazer, que é o propósito, nós vamos falar do propósito lá na frente, é uma sequência, né? Nós vamos fazer 3 semanas em uma sequência. Mas o propósito que você veio cumprir na terra, ele não é possível de ser cumprido. Ele está em stand-by na sua vida, esperando você resolver a questão da escravidão. Não tem como um escravo responder ao propósito. O escravo responde à própria escravidão. Depois nós temos que pegar isso e ir para um processo que é o deserto, e aí sim, quando nós vamos para a terra que manda leite e mel, é onde nós começamos a cumprir o nosso propósito, aquilo que nós viemos fazer. Por isso que Deus tem pressa, por isso que Deus quer por você e quer por aquelas pessoas que vão ser atingidas no cumprimento do seu propósito. Mas enquanto nós estivermos vivendo ainda num tempo de escravidão, não é possível que as pessoas que vão se beneficiar com o meu propósito, que elas se beneficiem, porque por enquanto eu estou vivendo só a escravidão, né? Então, o que a mãe do Moisés fez? A mãe do Moisés pediu primeiro sabedoria, com certeza, e depois com sabedoria soltou no rio. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje e nós vamos fazer. Essa é a nossa tarefa. Nós temos que buscar de Deus a sabedoria, porque Ele sabe todas as coisas, mas na sequência nós precisamos soltar isso no rio. Que rio que é esse, né? Você já sabe, né? Qual é a pegadinha aí, qual é o rio, né? Na verdade, o rio é Cristo, o rio é Deus, o rio é o nosso Deus maravilhoso. Ele tá doido para que você solte o seu Moisés, né? Solte o seu bloqueio, a sua questão, solte no rio. Porque no rio ele vai fazer do jeito dele, mas enquanto não soltar, não tem como ele agir, né? Então como descobrir então o bloqueio? Você pode dizer, não, tudo bem, André, entendi, ontem você falou sobre casamento, sobre sexualidade, sobre dinheiro. Bom dia, Helena, seja bem-vinda. Você, Cláudia Leite, bom dia. Você falou ontem sobre todos os bloqueios, eu me identifiquei com a maioria daquilo que você falou, mas e agora? O que eu faço então para avançar, né? Primeira coisa, tem que querer ver. E aqui é uma parte triste assim que eu tenho que falar, que é a maioria das pessoas não vão ser curadas porque não querem ver. Por que não querem ver, né? Porque tem medo da dor. Só que já está doendo. Só que é aquela história, dor crônica e dor aguda. Dor crônica é aquela dor que você vai aguentando e vai passando a vida inteira nela, a vida inteira. A dor aguda é aquela que dói mais, parece, aquela dor forte, mas é de uma vez e arranca o problema.
Então nós vamos ter que escolher entre a dor crônica e a dor aguda. E a maioria mesmo das pessoas não querem a dor aguda. É aquela tipo aquela agulhada, né? É o bisturi cortando, né? Não quer. E aí esconde de si mesmo e deixa como tá para ver como é que fica e empurra a vida durante anos, décadas, às vezes uma vida inteira. Nós podemos encontrar pessoas já na velhice, já tipo assim, já bem idoso já e com bloqueios que ele tinha desde a infância, mas não quis mexer. Então a primeira coisa que eu e você, nós temos que tomar uma decisão. Você quer mexer nisso? Você está preparado para mexer? Porque não tem como um bloqueio não doer, tá? Não tem como não doer. Foi um bloqueio, foi por isso que virou um bloqueio. Se não tivesse doído, não teria ficado guardado com essa capa de dor em cima. Então muitas vezes tem pessoas que têm que voltar, por exemplo, em situações de abuso sexual. Ontem eu falei sobre bloqueio de sexualidade, né? Ainda citei mulheres que vivem uma vida inteira, mas não sabe o que é um orgasmo, não sabe o que é um prazer, não vê o lado bonito, bacana do sexo que foi Deus que criou. Mulheres travadas, que não conseguem se relacionar bem nessa área. Certeza? Sim, Simone, normalmente eu faço autodesbloqueio. E eu vou falar inclusive como fazer. A maioria foi autodesbloqueio. E aí, então, essa pessoa tem que voltar no ponto, às vezes pode ter sido molestada, às vezes realmente abusada sexualmente, às vezes esse abuso sexual veio de alguém muito próximo, que tem convivência até hoje. Então, eu nunca passei por isso, mas eu imagino que é uma situação assim, eu não sei nem como é que é voltar num negócio desse, porque de verdade eu nunca passei por isso, né? Eu passei por outras dores, mas essa eu não passei. Então, as pessoas elas têm que ter coragem de voltar, às vezes, e enfrentar. Eu lembro da história da Joyce Meyer, né, que eu sou assim super fã da Joyce Meyer, né? Ela foi abusada por anos pelo pai. E ela voltou e falou com o pai era vivo ainda, ela voltou. A história da Joyce Meyer, se você quiser, procura testemunho de Joyce Meyer sobre abuso sexual. E aí ela era tão pesado que a mãe dela, ela enlouqueceu. Foi tão forte e a mãe abafava o caso, a mãe escondia o caso dentro de casa. Foi uma situação tão grave, ela conta lá os detalhes, que a mãe enlouqueceu. E o pai, o dia que ela foi conversar com o pai falou, você queria e você me provocava para eu fazer. Ela era uma criança. Então assim, situações muito doloridas estão escondidas dentro de nós. E nós temos que ter coragem para ter essa vida plena, nós temos que resolver essas questões. Então primeiro passo número 1, você tem que querer ver. E às vezes você não sabe nem o que é que você vai ver. Mas você tem que querer. Então se ponha nessa abertura. É jogar realmente no rio. Imagina a coragem que a mãe de Moisés teve que ter. Pensa isso, quem é mãe e pai consegue imaginar. Imagina você ter coragem de pegar um filho seu de 3 meses e soltar no rio. Acho que é uma dor equivalente. Você se soltar nesse rio aí das emoções e querer ver aquilo que vai aparecer pra você. Primeira coisa é isso. Segunda coisa que vai nos ajudar a ter essa clareza, fazer perguntas. Como assim fazer perguntas, Andréia? Quer ver um exemplo bem claro? É época de Dia dos Namorados, né? Passou aí de junho, né? Aí a gente vê que é tanto de declaração. E às vezes eu olho para aquelas declarações e falo, nossa, não tenho paciência para esse tanto de falsidade. Tem muita gente que fala isso. Inclusive nos dias dos namorados, na época, tem muita piadinha em relação a isso. Tipo assim, não me conta que eu vou te contar outro lado. Piadinhas sobre relacionamentos, né? Então, se eu olho para um relacionamento, então com a sequência que nesse dia um tanto de gente se declara ali, né? Se eu olho e isso me incomoda, eu posso fazer a segunda dica, uma pergunta para mim. Por que eu fico incomodada com esses relacionamentos? Sim, pode ser verdade, pode ser falsidade, não sei o que pode ser. Mas por que eu olho essas declarações de amor, estando de namorado, marido, esposa e tal, fazendo essas declarações de amor, por que eu fico incomodada? Quando eu faço essa pergunta e eu quero ver, vai vir a resposta. Se prepare que vai vir a resposta. Nós fazemos perguntas principalmente para duas pessoas. Eu faço perguntas para mim. Por que eu estou sentindo isso? Por que essa declaração de amor me incomoda tanto? Por que eu estou achando que é falsidade? Por que eu estou achando que esse cara que falou isso, ele está sendo falso com ela? Por que eu estou tendo esse sentimento? Perguntas, né? Tudo que nos incomoda quer nos contar alguma coisa. Então tudo incomodou, por exemplo, alguém tá grávida, teve um filho.
Me incomodou, eu fiz um comentário ruim ali. Nossa, mas de novo, outro filho fulana vai ter? Não, peraí. Por que me incomodou a fulana estar grávida? E eu faço perguntas pra mim. E a resposta, você pode perguntar. Passa um dia perguntando que você vai ver as respostas aparecendo, né? E quando vier a resposta, você faz outra pergunta pra você de novo. Não, porque eu acho que ela não tem condição financeira, vamos supor, né? Pra ter outro filho. Tá, veio a primeira resposta. Mas por que eu estou preocupada se ela vai ter condição financeira ou não pra criar esse filho? Vai perguntando, pergunta pra você. E a segunda pergunta é pra Deus. Não é num tom de desaforo, nem, Deus, por que eu tô vivendo isso? Não é assim, não. A pergunta que eu faço pra Deus é, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? O que está escondido, Deus, em mim, que me incomoda tanto tal situação, que eu não enxerguei ainda? Deus, o que eu preciso ver nessa pessoa que eu não vi ainda? Sabe aquela pessoa, nossa, eu detesto fulano, mas que nojo, fulano de fulana, mas eu não aguento nem ver a voz de fulana. Deus, o que essa fulana está trazendo para mim? O que essa pessoa está trazendo de informação para mim? Por que tá me incomodando tanto? Então eu pergunto pra mim e eu pergunto pra Deus. No fundo é pra mesma pessoa, tá? Porque quando eu pergunto pra mim é Deus que responde. Quando eu respondo pra Deus, a resposta tá dentro de mim. Então eu posso falar pra Deus, eu posso falar pra mim, mas na verdade tá tudo no mesmo tamanho, né? Mas é nisso, não é perguntar a Deus por que eu sofro tanto, não é isso não. É por quê? O que eu tô precisando ver? Por que tá me incomodando? Por que essa informação vem direto pra mim? Então eu vejo um Fusca azul, daqui a pouco eu vejo outro Fusca azul, daqui a pouco eu vejo um Fusca azul, daqui a pouco eu vejo um Fusca azul. Por que eu tô vendo esse Fusca azul? E tem alguma informação aí, né? Então Deus, por que eu tô vendo o tempo todo um Fusca azul? Por que essa informação? Por que eu vejo essa pessoa o tempo todo? Por que me irrita? Então quando eu começo a fazer perguntas, eu vou me aproximando do que está incomodando. Então existe dentro de nós alguma coisa que está guardada, que está com um cheiro ruim, está trazendo mau hálito. O mau hálito é a resposta de alguma coisa guardada, não tratada. E a gente sabe que não adianta só escovar os dentes, né? Não adianta só isso, né? Essa é só uma parte do processo. Muitas vezes eu tenho que buscar no estômago, eu tenho que tratar meu intestino, eu tenho que mudar minha alimentação, eu mudo às vezes a minha rotina. Então um mau hálito, ele não é o problema em si, mas ele traz informações importantes, ou de doença ou de autocuidado, que eu preciso parar para ver. Então todas as coisas que nos incomodam é uma pecinha desse Lego gigante que nós vamos mudando. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é querer ver. A segunda coisa, fazer perguntas querendo ver. Porque se eu faço perguntas e não quero ver, eu vou ver as respostas que eu vi a vida inteira. Então, por exemplo, eu tô vendo lá os namorados se declararem e tá me irritando aquilo, e eu pergunto, mas eu não quero ver. Eu falo, não, mas também é falsidade demais. Esse povo fica declarando na internet aí, mas por trás eu sei, é só chifre, é só traição. Tá dando respostas padrões que a minha vida inteira eu dei, então não adiantou nada. Então eu só posso fazer perguntas se antes eu fiz a primeira tarefa. Querer ver, estar disposta, sabendo que, e quando eu entro nesse rio, do outro lado do rio tem a vida plena. Então cada pergunta que vem, cada verdade que vem, cada consciência que vem, é o início do processo de me tirar desse bloqueio, me desbloquear, me libertar disso para viver vida plena nisso. E são várias as áreas, então se eu tô falando aqui de relacionamentos, ou de sexualidade, mas é só uma área, tem tantas outras áreas, né? Então quando eu trato a questão de casamento, de relacionamento, e vai vindo as informações, eu vou me desbloqueando nisso, eu vou chegar na vida plena nessa área. Lembrando que, para fechar nosso raciocínio, amanhã nós vamos continuar mais sobre isso, e amanhã, Simone, eu prometo falar sobre o que era para hoje, mas não deu tempo, sobre autodesbloqueio. Você mesmo resolver essas questões, né? É você e Deus, lógico. Sempre eu falo, com Jesus é mais fácil, né? Com Jesus funciona melhor, né? O negócio de ficar andando sobre as águas sozinho, o negócio é meio arriscado. Mas com Jesus dá muito certo, né? Então amanhã eu vou dar dicas práticas que seria hoje, vai ficar para amanhã. Mas o mais importante é eu entender que Jesus, Deus, Ele tem para mim e para você vida plena em todas as áreas. Mas para isso, eu preciso cortar alguns laços. Agora, a última informação que eu deixo para vocês. Esse laço que você às vezes pensa que está com um relacionamento que você teve que não deu certo, fulano me traiu, eu fiquei assim. Não, na verdade o bloqueio não acontece na vida adulta. Isso é um bloqueio da infância, que você busca pessoas para validarem o seu bloqueio. Agora eu falei pesado, né? Eu sei, amanhã eu continuo esse assunto. Então eu fui bloqueada lá na infância, com abandono,
A traição, na verdade, é dos pais, a falta é dos pais, o bloqueio foi do pastor, do padre na minha infância, ou foi o professor que me bloqueou ali até os 7 anos de idade. Mas bloqueado ali, eu vou passar minha vida inteira buscando pessoas para validarem o meu bloqueio. E aí eu vou só reforçando os caminhos neurais. Mas na verdade o bloqueio ele está lá na infância, né? Então amanhã nós falamos mais sobre isso. Muito bom estar com vocês aqui, muito bom estar falando sobre isso. Não é porque isso é um assunto bom, não. Eu sei que dói, eu falo às vezes rindo, mas eu falo rindo porque eu já vivi tudo isso, estou vivendo isso e eu vejo depois no final lá no rio, do outro lado do rio. Eu estou vendo a margem de lá. Então eu falo rindo, eu falo com alegria de bloqueio, porque eu sei que esse é o caminho. E se você está aqui me ouvindo até agora e está todos os dias comigo, você quer ser desbloqueado. E você vai ser desbloqueado e você vai passar para outra margem do rio, lá onde a vida plena, Canaã, espera por mim e por você. Obrigado pela sua companhia e até amanhã no Thanks God Every Day, se Deus quiser.